Hello, iluminados! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Regenera Podcast. O meu nome é Anne Milena, eu sou enfermeira estomaterapeuta e eu sou host ao lado do Alex, que também é estomaterapeuta. E nós estamos aqui hoje para falar sobre vendas, marketing, empreendedorismo, feridas, estomias e tudo aquilo que acontece no bastidor da área da saúde. Olá pessoal, como a Anne falou, para quem não me conhece, eu sou o Alex, enfermeiro estomaterapeuta, e a gente vai trazer aqui muito conteúdo legal na área da saúde, pessoas que têm se destacado, principalmente aqui na nossa região, no estado, na nossa cidade. E Anne, é um prazer estar começando esse projeto com você. E para vocês, né, que estão aqui nos acompanhando, segue a gente no Instagram, tem um perfil lá, Regenera Podcast Oficial. Segue também, né, e se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho. Não se esqueça que isso aí é muito importante para nós. Anne, vamos começar falando por que a gente começou esse podcast. Você é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho. Foi minha professora, para quem não sabe, viu, pessoal? A Anne me deu o curso de laser, me deu aula na pós-graduação, aula de estágio. E vou falar do que me motivou, você fala também do que te motivou. O que me motivou é justamente nós que já estamos, né, buscando, criando conteúdo na internet, você está muito mais tempo. Qual que é a importância da gente trazer esse tipo de conteúdo, a gente gerar isso, né, hoje com pessoas que a gente já tem um relacionamento, trabalha junto, tem uma admiração. Eu vejo como acessibilidade, porque às vezes as pessoas elas pagam, né, para ter esse tipo de informação, compram um curso, e através do Regenera a gente vai mostrar trabalhos de excelência que às vezes essas pessoas não estão gerando conteúdo na internet, não são vistas, né, no digital, mas são vistas e têm uma enorme relevância no seu trabalho dentro das clínicas, dos hospitais. E me motivou a fazer com você pela admiração. A gente já tem aí diversas parcerias, então queria que você falasse um pouquinho do Regenera também. Bom, eu sempre gostei das redes sociais, né? Eu já tenho um outro canal do YouTube, que é o Professor Anne Milena, quem puder seguir. Segue lá, Anne. Que no início a gente ia até fazer o podcast por lá, mas a gente decidiu fazer um canal só pro Regenera, porque eu acho que é importante ter esse canal isolado para fazer esses conteúdos com esses profissionais que nós vamos convidar. Eu tinha essa vontade de fazer o podcast há muito tempo, mas eu nunca tinha tido aquele movimento de chegar e fazer. Porque, querendo ou não, nós que estamos na linha do empreendedorismo, ou quem duplica essa jornada, como você hoje, trabalha em uma instituição e ainda empreende em outro contraturno, a gente vai sendo atropelado, às vezes, pelas demandas, né, e múltiplos projetos. E aí eu falei: "Ah, para tocar sozinha, não fluiu a ideia". E aí um belo dia, esse cidadãozinho chega para mim e fala: "Anne, e aí, vamos fazer um podcast? O que que você acha?". E em menos de uma semana A gente fez estava acontecer, pronto, a gente estamos fez aqui. acontecer. Então, em alguns momentos é muito importante ter parceiros estratégicos, parceiros que a gente confia, que é o caso, também te admiro muito, confio muito no seu trabalho. Temos uma forma de trabalhar meio parecida em muita coisa, né, assim, essa vontade de fazer dar certo, e eu acredito também que é a vontade de multiplicar conhecimento. Nós pensamos em fazer algo no YouTube, porque igual você falou, aqui nós conseguimos compartilhar conhecimento que vai para além do nosso estado. Nós estamos no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas isso vai chegar em lugares que a gente nem imagina. Aham. E muitas vezes, algumas pessoas têm vontade de trabalhar nessa linha de feridas, têm vontade de empreender, têm vontade de ir na indústria e não sabe por onde começar, não sabe quem procurar. E também muito disso que você falou também, de ter pessoas que a gente admira, que no bastidor ou por trás das câmeras têm excelentes resultados, mas por não ter a visibilidade da internet, Sim. ninguém conhece, não sabe a trajetória, e é muito bacana a gente poder ter esse espaço para trazer essas pessoas a ter essa visibilidade e que elas possam ensinar também, porque nós aprendemos com elas muitas coisas. E agora a gente quer que outras pessoas aprendam do mesmo jeito. Então, basicamente, foi assim que surgiu e vai ser, se Deus quiser, uma jornada incrível para nós Bacana. dois. E vai vir só enfermeiro no Regenera? Não, nós temos a intenção de trazer outros profissionais da área da saúde, multidisciplinar, interdisciplinar, né, e até pessoas da linha de vendas, tudo aquilo que for agregar dentro do que nós pensamos para o podcast, que é empreendedorismo num contexto geral, vendas num contexto geral. Se a gente puder sempre atrelar um pouco da estomaterapia, vai ser o melhor dos mundos, mas se a gente pensar que tem um tema que a nossa audiência queira ouvir
e que a gente possa convidar pessoas para isso, com certeza serão muito bem recebidas. Então, para você que está aí nos conhecendo, né, ou você que já conhece o meu trabalho ou da Anne de alguma forma, no Regenera a gente vai trazer, como ela disse, pessoas que estão envolvidas, né, no trabalho que tem o contexto da saúde de alguma forma. Então, se, né, você nunca ouviu um gestor de saúde falar, você vai ouvir aqui. Se você nunca ouviu alguém que está trabalhando hoje na parte de auditoria, na parte fiscal, na vigilância, a gente pretende trazer várias pessoas, quem sabe aí, né, pessoas que trabalham na parte de infraestrutura, na parte jurídica da saúde, enfim, tudo isso é muito importante. A gente tem uma jornada, a gente vai falar sobre ela agora, né, o porquê esses assuntos estão diretamente relacionados com a nossa vida. Mas antes da gente falar sobre a minha história, sua história, Anne, eu queria só reforçar algo que é muito legal, que é 2 enfermeiros que trabalham com as mesmas coisas e não se vê como concorrente. Fala um pouquinho sobre isso aí. Eita, olha, infelizmente as pessoas têm muito essa cabeça de concorrência, né. Tem muito isso na enfermagem, na sua opinião? Tem. Tem muito disso na enfermagem, acho que no contexto geral da área da saúde, mas a enfermagem eu percebo muito. Por estar muito envolvida em coisas para fora do meu estado, né, eu gosto de fazer muita coisa em São Paulo, participo de muitas mentorias avançadas fora do nosso estado, eu acabo tendo uma cabeça um pouco diferente. Eu percebo a enfermagem, tanto no empreendedorismo, que hoje é a minha linha principal, mas em todos os cenários, algo que a gente consegue construir em conjunto. Nós podemos sim ser parceiros, mesmo atuando no mesmo nicho, até porque eu tenho uma linha de trabalho diferente. Eu sou mais do laser, eu tenho sim um tratamento de feridas, mas você é muito mais a regenerativa, você tem uma pegada aí do PRP, PRF. Então tem tudo, cada um trabalha de um jeito, e eu acredito que tem paciente para todo mundo. Tem demanda para todo mundo. Com Nós certeza. temos, dentro da área da estomaterapia, principalmente, muita demanda de paciente que às vezes nem sabe que nós existimos, Exatamente. profissionais da saúde que não conhecem a estomaterapia, que não sabem que podem ter um tratamento de qualidade nessa linha de trabalho, e que nós vamos evidenciar isso aqui também. Então, sim, tem. Hoje eu digo que tem um estomaterapeuta em cada esquina de Campo Grande bom, e mesmo assim, desde que eu comecei a empreender há praticamente 5 anos, só vivendo empreendedorismo, nunca me faltou paciente. Por quê? O paciente, ele gosta de mim pelo meu jeito, pela forma como eu explico, muitas vezes ele chega querendo fazer o tratamento comigo, assim como ele vai se identificar mais com você se for o perfil dele, e tá tudo bem. Então quando nós começamos a enxergar desse outro jeito, as coisas ficam mais leves, nós conseguimos ter parcerias estratégicas dentro do nosso próprio público. E eu digo assim que na área da medicina, né, e eu digo porque eu tenho muito contato com profissionais dessa linha, eu percebo que tem um pouco menos disso. Eles têm muito mais parceria entre especialidades. Grupos de trabalho na área médica da mesma especialidade. E eu acredito que isso pode se tornar algo realizável dentro da nossa linha de trabalho também. Assim como eu tenho parcerias com outros estomaterapeutas em outros lugares e até aqui em Campo Grande. Então, essa é a minha visão e eu queria que você falasse um pouco sobre o que você pensa também. Assim, a enfermagem empreendedora, apesar da enfermagem ser uma das primeiras profissões, né, na área da saúde, ela é muito recente. Sim, Né, a enfermagem empreendedora, ela está ainda cada dia se descobrindo. A gente tem, diversos nomes, né, não só no tratamento de feridas, na urgência e emergência, enfim, na saúde do idoso. Existem muitas formas de empreender na enfermagem, mas talvez elas ainda não foram amplamente descobertas e divulgadas, e boa parte dos enfermeiros trabalham só de uma forma mais tradicional, através de concurso público, contratação. E eu acredito que existe, como você falou, muito espaço para ser desbravado e muitos desafios. A gente vai devagar aqui, eu quero, né, que a gente consiga percorrer aí uma trajetória do que nos trouxe até esse momento aqui, de começar o Regenera, mas falando, né, da minha percepção, da minha formação, para quem não sabe, eu e a Anne, a gente tem algumas semelhanças na formação também. é verdade. Eh, eu vejo assim, a enfermagem, pra minha vida mudou muita coisa. Eh, eu escolhi ser enfermeiro de fato, eu sinto muito orgulho de dizer que eu sou enfermeiro. Quando eu fui pra residência, para quem não sabe, né, a nossa
semelhança é ter feito o mesmo programa de residência multiprofissional na saúde do idoso, né, atenção à saúde do idoso, que é uma linha de cuidados chamada Cuidados Continuados Integrados, num hospital aqui, de Campo Grande que foca nessa continuidade do cuidado em casa e tem um perfil de pacientes de longa permanência. E quando eu cheguei na residência, eu não sei como foi para você, Anne, eu vi ali possibilidades não de empreender, né, não era ainda o meu foco, mas de diversas atuações do enfermeiro, né. O enfermeiro, ele tem um papel muito importante no ambiente hospitalar, a minha experiência, ela é muito mais hospitalar, então ali eu comecei a ver como o enfermeiro ele gerencia uma equipe, o como o enfermeiro ele pode fazer gestão, dentro do próprio hospital, como o enfermeiro na assistência ele é fundamental, eu costumo dizer assim, um plantão ele não sobrevive sem a presença de um bom enfermeiro. É verdade. Talvez ele sobrevive sem a presença de um outro bom profissional, mas sem a presença de um bom enfermeiro não. O enfermeiro ele é essencial para coordenar, né, esse trabalho, para coordenar a equipe, e talvez uma das coisas que contribui muito na nossa formação é não ver a enfermagem, né, e a atuação do enfermeiro como apagador de incêndio. A gente fala muito isso dentro do hospital, né, o enfermeiro tem que apagar incêndio. Na verdade, o enfermeiro ele tem que executar um processo de enfermagem, uma sistematização bem definida, clara. E quando você aprende, né, o que é sistematização da assistência da enfermagem em todas as suas etapas e diversos cenários, independente se você está na atenção primária, você está no ambulatório, você está no hospital, você está numa especialidade empreendedora, como é atuar no tratamento de feridas, o processo ele é o mesmo em algumas condições, né? Existem princípios e eu acho que valorizar tudo isso nos torna profissionais diferentes. Eu acho que você entender a enfermagem para além do executar, né? Para além de fazer só aquilo que te pedem, te colocam, você entender a enfermagem como uma profissão autônoma, científica, onde você precisa desenvolver ciência baseada em evidências, e eu acho que a residência nos dá esses 2 olhares, né, da pesquisa, o olhar Sim. científico e também da atuação profissional, nos possibilitou, vou falar pelo menos para mim, me possibilitou enxergar diversas possibilidades na enfermagem. Então, um pouquinho da minha história, eu fiz a graduação na UFMS, fui para essa residência, a residência foi o que me deu o contato com o tratamento de feridas. Ali eu vi feridas complexas que eu não tinha visto ainda, e eu vi que era uma coisa que eu queria com certeza para minha vida. Demorou um tempo para chegar, né, você foi muito mais rápida em empreender, em tomar decisões, eu quero que você fala sobre isso. E depois atuando, né, em mais de um hospital, eu também tomei essa decisão, falei: "Não, existe o enfermeiro generalista, ele é muito importante, e eu atuei dessa forma durante um bom tempo da minha vida. O enfermeiro generalista, ele é, de fato, assim, o coração de um hospital, né. Eu acho que, a enfermagem, se o hospital ele tivesse uma engrenagem, um motor, né, esse motor é a enfermagem. E eu acho que a pessoa que vai ali conduzir é o enfermeiro assistencial, é o enfermeiro generalista. Mas o enfermeiro especialista, ele tem uma atuação também igualmente importante. E aí eu comecei a entender a diferença de ser generalista, de ser especialista. O especialista ele vai orientar, ele vai instruir, ele vai coordenar uma linha de cuidado, ele vai fazer uma organização, uma gestão de plano terapêutico, de plano de cuidado voltado àquela área, que hoje, no nosso caso, é o tratamento de feridas. E aí eu vou falar daqui a pouco como que eu entrei, como que eu fiz esse projeto, comissão de pele, estomaterapia, mas eu queria que você falasse o que te despertou para chegar hoje como uma profissional que se dedica a essa especialidade, por que estomaterapia, mas fala um pouquinho de como que você chegou até aí. Olha, se eu for falar assim, o que eu vivo hoje tá totalmente fora do que qualquer coisa que um dia eu me imaginei viver na minha vida dentro da enfermagem. Eu costumo dizer assim que a minha família, ela é de servidores públicos, né, meus pais aposentaram no serviço público, e na minha cabeça isso era a coisa mais certa. Eu ia aposentar no serviço público, eu ia só galgar outros cargos, né,
passar em outros concursos melhores e ir migrando até um concurso numa universidade federal para dar aula. Mais certa pela estabilidade, pelo financeiro, pelo quê? Não, pela cultura. Pela cultura. Pela própria cultura. A Eu vi cultura ela aquilo manda e na muita minha coisa, cabeça né. aquilo era o certo. Falava assim: Entendi. "Ah", porque sim, tem Tinha uma estabilidade, tinha uma influência. influência, falava assim: "Ah, é confortável, é legal". Dentro da enfermagem tem muita possibilidade de crescimento dentro dos concursos, né, progressão de É, com cargos e certeza. Já é carreiras, uma coisa muito padronizada, né, muito então é, padronizada. Eu falei: "Bom, tem a concurso carreira para é enfermeira essa". em todo canto, né. E assim, você, veio na residência uns anos depois de mim, mas Isso. eu acredito que a sua formação na graduação tenha sido meio semelhante. Na época que eu entrei na graduação, não tinha nada disso de empreender na enfermagem, então para mim isso não Não, era nem era nenhuma falado, né. possibilidade, sabe. Eu falava assim: "A vida vai ser essa, eu vou para essa linha", amo ser enfermeira também, eu amo o que eu faço, eu acho que nós trabalhamos com uma maestria muito grande, a gente se envolve de fato nos processos, e a gente consegue com isso ter uma visão muito maior sobre diversos processos que estão acontecendo dentro da instituição, diferente de outros às vezes outras áreas profissionais que acabam não tendo essa presença tão forte dentro da instituição, dentro do setor que trabalha, enfim. E aí eu terminei a minha graduação, eu fiquei um ano fora da área, trabalhei como secretária de uma clínica, que foi um lugar que me deu como se fosse aquela força, aquela motivação de falar assim: "Eu preciso de mais", sabe. Eu trabalhava com pessoas muito queridas, assim, médicos muito maravilhosos, e que quando eu comecei a falar que eu estava meio frustrada em estar ali, eles: "Não, então você vai fazer o quê da sua vida?". E aí esse médico, no caso o doutor Henrique Rodrigues, falou assim: "Então você vai passar em alguma outra coisa". E ali ele começou a me mandar editais de mestrado, de residência, e eu falei: "Não, então agora eu tenho que fazer a minha parte". Eu estou insatisfeita com o lugar que eu estou, isso logo seguida da faculdade. Estou trabalhando secretária, já sou formada, vinha aquela pressão Eu não sabia externa. dessa parte. Pois é, tem É. muita coisa no bastidor. Meu marido me chama de Anne dos mil ele me chama de Mileninha dos mil empregos, né, porque na minha família o Milena Aham. é o mais presente. Eu já trabalhei de praticamente tudo. E ele fala assim: É. "Ah, lembra quando você era", ai, como que fala? "Cobradora de ônibus?" Aham. Zoando, né. Mas Aham. eu tive essa linha, e aí ali eu falei: "Bom, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim". E ali eu comecei a de fato sentar a bunda na cadeira para estudar e falar: "Eu vou passar na residência". E eu estudei para passar nessa residência. Era de fato o que eu queria, sem nem saber o que que tinha ali dentro. Entendi. Porque hoje o pessoal consegue visitar o hospital, ver como que é a linha, "Ai, será que é isso que eu gosto ou não?". Eu não, eu achei legal o nome, gostei, falei: "É essa que eu quero". E aí eu estudei e passei logo em seguida nessa prova, né. Pode perguntar. Era o que você imaginava? Era foi diferente. Foi melhor do que eu imaginava para minha carreira, mas era diferente do que eu pensava que seria, porque a nossa linha de atuação é saúde do idoso. Mas lá, na minha época, eu via muito mais adulto jovem e muito Aham. mais reabilitação. É, eu falo assim, eu acho que a residência quem fez residência, não é o que ninguém imaginava. É, É 60 horas semanais, você mora dentro do hospital, é. você começa a Você vive viver a aquilo. rotina de hospital com numa intensidade. Eu acho assim, quando você sai da graduação, você recebe lá o seu diploma, você tá apto a ser enfermeira, assim como a estomaterapia. Sim, Você vai se tornar enfermeira nesse dia a dia. É é. no contato com diversos casos, na atuação multiprofissional que a residência te dá, na atuação da pesquisa que a residência te dá. Você está atendendo um paciente, mas você tem que terminar um trabalho para apresentar amanhã, você tem enfim, assim, é uma intensidade que eu acho que não tem muitas coisas que se aproximam, né, Anne, assim, a jornada de um residente 10 horas por dia, né, de segunda a sábado ou domingo não é brincadeira. Então, assim, eu pergunto, se era o que você imaginava, porque a gente entra, você fala assim: "Nossa, agora eu vou fazer residência Ah. e vai ser, assim, algo muito mais tranquilo que a faculdade". Eu falo que os 2 anos de residência, em todos os sentidos, supera os 5 anos da graduação. Ah, sem dúvida. Eu acho que a residência ela forja a gente na lida ali diária e levando na cabeça, eu costumo dizer, porque Isso. por mais que você tenha um preceptor, isso te dá uma segurança muito maior de você ter algumas certas atuações, e o que eu gosto muito da residência é porque você alinha
você alia a prática, mas também você tem uma carga horária teórica. Então sempre Muito você está grande, muito inclusive. grande, você sempre está revisando um conteúdo, isso foi muito bom depois na hora que eu fui passar num concurso, muitas das coisas que eu estudava dentro da linha da grade da residência, depois isso foi de fator contribuinte para algumas questões, por exemplo, do meu concurso, que eu acabei, acertando e saindo um pouco mais na frente. E ali foi um lugar que eu falei: é diferente. Quem entra na residência já tem um diferencial muito grande. Porque, por exemplo, na maior parte dos programas, nós temos 3 vagas para enfermeiro durante o ano. Então, você precisa estar preparado, tanto teórico, mas também se você puder ter um currículo legal durante a graduação, fazendo projeto de pesquisa, PIBIC, mandando resumo para anais de congresso, tudo o que puder. E aí, nessa pegada, eu comecei a entrar eu entrei na residência e falei: "Interessante isso aqui, gostei". Naquela época, no hospital que nós fizemos, ainda não tinha essa pegada tão grande das feridas num contexto já bem Tem um embasado. Então, serviço. ter um serviço estruturado ainda não tinha. É. Porém, na própria grade da residência já tinha o módulo de feridas. Uhum. E aí, à época, nós tínhamos esse módulo dentro da UFMS, e aí tem professoras incríveis que, assim, foram grandes mestras, que é a professora Marisa Roland. Ela era uma pessoa que tinha essa frente nesse módulo, depois junto com a Carol Popeu e com a Merci. E aí ali, a minha preceptora, que era a Edivânia, ela começou a estudar essa linha, e aí ela começou a implementar algumas coisas para dentro da instituição, mas quando eu terminei, isso teve mais volume, vamos dizer assim. E aí vocês que entraram depois pegaram já uma organização melhor de um serviço em relação a isso, sabe. E eu falo: "Nossa, eu queria ter pego essa época, mas talvez tudo tem um propósito. Eu penso que tudo tem um propósito". E aí, eu gostei da linha de feridas, tratei muitos pacientes com feridas dentro da instituição, mesmo tendo pouco recurso. Eu costumo dizer que a gente tratava paciente com ferida com soro e benzeção, né, era o que tinha, e papaína, que Não, era o que tinha eu já peguei também. uma época que tinha bastante cobertura, Ai, meu sonho, era meu não, sonho. eu conheci Promogran Prisma, Fibracol no primeiro mês com a Nossa. Edvane, inclusive a gente usou para publicar, era uma época de bastante coisa legal. É, e assim, ela entrou de cabeça nessa linha. Então, Sim. para vocês eu acho que até para como preceptor, o preceptor ele tem que estar muito bem alicerçado em algumas linhas, para mostrar realmente para os profissionais que estão entrando ali como residentes, Possibilidades inclusive de possibilidades. mercado depois, né. Apesar de tudo, uma coisa muito legal é que ela nos levou para conhecer a Cristiane Oshi no consultório, Ah, que isso em legal. 2017, olha que loucura. E Uhum. aí conhecemos o consultório da Cristiane Osh, que é uma convidada nossa de um episódio do podcast, vocês vão poder conhecê-la. E ela tinha um consultório, assim, que tinha uma maca elétrica, umas coisas, assim, surreal, de Foi o seu lindo. primeiro contato com um ambiente empreendedor de feridas? Foi o primeiro contato, em É, 2017. Só que nem foi uma ideia pra mim, eu achei aquilo lindo, falei: "Ai, que legal legal pra ela. pra ela", nem me Aham, via num cenário desse, porque na minha cabeça era o quê? Concurso, né. aham. E aí conheci, adorei, amei o mundo das feridas, mas eu sempre quis trazer isso para a linha de trabalho intra-institucional. E aí sim, passei no concurso, comecei a trabalhar por conta dessa formação da residência. Eu fui convidada para trabalhar na atenção domiciliar do município, depois eu assumi a coordenação dessas unidades, e ali novamente feridas, feridas, tráqueo, gastro, ali eu aprendi a trocar uma gastro na beira do leito, Legal. ali a gente conseguiu ter, assim, eu consegui ter uma expertise nessa linha da estomaterapia como um todo. Aham. Mas eu sentia que faltava conhecimento. Eu sentia que eu poderia ter mais segurança. E eu começava a mandar mensagem para quem já era estomaterapeuta, isso já era em 2020. E aí: "Ai, põe tal coisa, põe ozônio, põe laser". Eu falava: "Gente, meu paciente não tem dinheiro para comprar arroz. Da onde eu vou tirar laser, sabe? Da onde eu vou tirar ozônio? Eu tenho que saber tratar de outro jeito". E aí eu fui fazer a estomaterapia, fui para São Paulo, fui para o Einstein, e ali a minha cabeça fez assim. Ali eu falei: "Empreender é uma possibilidade". E aí eu comecei a uma vez eu falo assim: "Uma vez que você viu, você não consegue desver". Eu não tirava mais isso do meu coração. Isso começou a arder muito no meu coração. E aí eu comecei a pensar em cogitar a hipótese de exonerar do concurso. Eu acho assim, só pra gente pausar numa questão que você falou muito legal, falar do Einstein tem
várias vertentes, inclusive, né, acho que a principal delas é um trabalho de excelência, né. Sim. Excelência em saúde é o que muitas instituições hoje mais, falam, mais buscam, e lá é um exemplo de tudo isso, mas por que estar no Einstein te fez ver a possibilidade de empreender na enfermagem? Assim, primeiro que aqui não tinha uma pós-graduação em estomaterapia, aqui no estado, quando eu fiz, Que ano que era? 2020. Foi bem Uhum. no auge da pandemia ali, final de 2019, início de 2020. E aí eu pensei, falei: "Bom, aqui não tem, aonde é o melhor lugar para fazer?". E aí eu já tinha um cargo bom na Secretaria de Saúde, eu conseguia custear essa pós-graduação que, infelizmente, tem um custo agregado, não somente da parcela mensal, mas eu, apesar de ser híbrido, nesse ano, a pós do Einstein, ela era híbrida, então eu poderia assistir às aulas e ir só para o estágio. Eu fiz isso o primeiro mês. Odiei aula online, porque minha internet não prestava, perdi, sabe assim, eu falei: "Não é para mim isso aqui não. Vou ter que ir para lá". E eu fui para lá todos os próximos 11 meses, assim, sem choro nem vela, consegui custear tudo isso. E ali tinham muitos enfermeiros empreendedores e muitos enfermeiros da indústria, né. Dentro dessas instituições também teremos convidados da indústria para falar sobre esse mercado, que é muito bom. Só para quem não tá por dentro, quando você diz enfermeiro da indústria, o que que significa? Enfermeiro da indústria é aquele enfermeiro que é especialista e ele trabalha em alguma empresa, geralmente as empresas do tratamento de feridas ou estomias são multinacionais, e eles trabalham nessa frente de representação ou de assessoria técnica. E nessa assessoria técnica ele vai ensinar, às vezes, o uso de uma tecnologia, de um Ex material, e é exato. importante para quem empreende no tratamento de feridas, na estomaterapia, o relacionamento com esse enfermeiro da indústria. Você tá doido? Eu falo assim: "Você tem que ter amigos da indústria". E você aprende muito, né. Você aprende Eu acho que, muito, assim, sem dúvida são pessoas que me ensinaram muita coisa. muito. Eu aprendi assim, boa parte do que eu trabalho hoje, vai fazer uma terapia por pressão negativa. Aham. Primeira vez que você vai fazer, você viu na pós, mas tá, como é que eu aplico isso? Aí Não o vai ser o pessoal professor da não vai pós que ser o vai te mostrar. professor, não, o professor Aham, da pós, ainda mais eu que estava aqui, ele estava lá em São Paulo. Eu aham. tinha teoria, mas na hora de aplicar isso no vamos ver, fala com a pessoa da indústria, né: "Fulano, me ajuda, como é que eu faço isso? Olha, como que eu faço essa aplicação? Você consegue me acompanhar?". Mesmo que às vezes eles não possam aplicar, não seja a função deles aplicar, eles te dão todo o passo a passo, eles te dão segurança para E na aplicar. estomaterapia no Einstein, essas pessoas vinham para mostrar a marca, a tecnologia, tudo. Exatamente. Tinham pessoas que faziam pós-graduação comigo, que já estavam na indústria, então a indústria investiu nessas pessoas para poder melhorar a performance deles dentro do serviço que eles estavam atuando, e tinham outros que vinham para dar aula, que eram da indústria. Então eu tive muito esse contato com eles ali. E geralmente o polo das indústrias, né, as sedes das indústrias, muitas delas ficam em São Paulo. Então acabou que eu tive essa visão, mas também para além da indústria, tinham professores dentro da graduação, dentro da pós-graduação, desculpa, que eram Referência empreendedores. e referência nisso. É, e que, assim, não tinham vaga disponível para horário para ninguém. Eu falava: "Gente, como pode?". Então tem como fazer. E aqui era muito incipiente no estado. Anne, vamos dar uma pausa aí, porque acho que você chegou num ponto que para mim, foi determinante ter que acreditar, né, e eu acho que talvez foi o que me segurou por um tempo, justamente por isso que você acabou de falar. A minha vivência era toda aqui. Sim. E eu falei: "Será que alguém ganha dinheiro tratando feridas? Tem como você viver disso?". Quando eu falava de ganhar dinheiro, não era nem assim: "Ah, o quanto que você pode, né, faturar mais", não era nesse sentido. Eu pensava assim: "Dá para atuar como enfermeiro, empreendendo, atendendo". Eu não pensava nem em consultório, primeiro em home care. Será que existe essa demanda de fato? As pessoas, a minha questão, né, eu lembro, eu sempre conto essa, quando eu vou contar essa história, eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa um dia, e ela falava: "Você é tão bom nisso, por que que você não se dedica?". E sempre tem que ter alguém da família que acredita mais na gente do que a gente mesmo, né. É. E essa pessoa é a minha esposa, eu sou muito grato a ela por todos esses incentivos. E a gente ali andando numa praça perto de casa, ela falou: "Eu acho que você tinha que oferecer o seu trabalho, você tem conhecimento". Eu falava: "Eu acho que os pacientes não pagariam por isso". Olha a objeção. É, a Por isso a gente vai trazer é, temas e sobre muita vendas, né. gente pensa assim, Muita gente entendeu? pensa assim. A pessoa não vai pagar, mesmo que a gente sabe que o enfermeiro estomaterapeuta, ele não só troca curativos, ele vai
definir um plano de cuidado, ele vai atuar com orientações, com prevenção, com tecnologia. Eu tinha todo esse conhecimento, mas eu falava: "Não, as pessoas não vão reconhecer dessa forma como ela reconhece, por exemplo, a importância de ir no nutricionista, no psicólogo, no médico de alguma especialidade". E aí, você falou um ponto que eu acho que para mim é determinante, é o meio. É o Você meio. estava no meio onde várias pessoas faziam isso e tinha evidência. Então, que é o que você falou, uma vez que você viu, pô, tem uma enfermeira estomaterapeuta lá que era referência, que você viu ela abrindo o primeiro consultório, você viu que ela tinha já uma franquia de clínica, né? Hoje tem gente no Brasil com modelo de vários consultórios com a mesma marca, com o mesmo, né, CNPJ em regiões diferentes do Brasil, em culturas diferentes. Então, assim, eu acho que essa nossa conversa, para muitos enfermeiros que estão nos ouvindo, é possível e é real mesmo. Sim. Existe o empreendedorismo na enfermagem e tem muito campo para explorar, tem muito espaço, né? Quando nós olhamos, e aí um ponto que você falou que é muito diferente do meu, a gente olha para esse modelo de empreendedorismo, as pessoas acham que só existe o empreendedorismo, onde você começa necessariamente abrindo um negócio próprio. E eu não acho que é assim. E aí eu acho que você tomou essa decisão, né, Anne, você falou: "Olha, eu vou empreender a partir de uma renúncia". Você falou: "Eu Sim. vou deixar o que eu imagino que não foi fácil, né, vou exonerar um concurso para você começar ali a empreender, na sua clínica, no seu consultório". Agora, no meu caso foi diferente. Eu comecei a empreender onde eu estava. Você pode aí que é uma coisa Existe muito essa importante. possibilidade. O empreendedorismo existem diversas formas de empreendedorismo, isso pensando em teorias, né, empresariais e tudo. Nós podemos empreender dentro da nossa instituição. Eu comecei a empreender dentro do concurso, dentro da minha unidade, implementando novas tecnologias, tentando fomento. Só que eu cheguei num ponto que eu olhava e falava assim: "Eu preciso de mais", sabe. Eu sentia queimar no meu coração que ali já era pequeno para mim. Uhum, Por isso eu decidi exonerar e sim, foi muito difícil. Mas tem muita gente que eu digo empreender não é para todo mundo. Literalmente não é. A pessoa tem que estar preparada, ela tem que ter muita inteligência emocional, porque tem as oscilações financeiras, é diferente de um concurso. Eu sei exatamente quanto eu vou ganhar todo mês. Meu salário base é aquele, eu posso ganhar mais ou menos com plantão. No empreendedorismo, não. Mas quando a gente dedica os nossos 200% para aquilo, não tem como dar errado. E você me falou 2 coisas importantes: ambiência. Eu prezo muito pelos meus ambientes. Eu tento sempre limitar aquilo que eu tô sendo cercada, né. Eu não co tento não conviver com pessoas que não se alinham muito a aquilo que eu penso, vamos dizer assim, no meu cotidiano, eu digo, porque o ambiente, ele literalmente ele te arrasta. Se você tá num ambiente que todo mundo acredita que é possível, você vai ser a próxima pessoa a acreditar que é possível. Se você tá num exatamente. ambiente que as pessoas falam: "Ai, não pode dar certo, pode não dar Aham. certo", ou você sai dali, que foi o que eu fiz, porque o pessoal falava assim: "Ai, você é muito motivada pra estar no concurso público. Daqui a pouco, daqui 10 anos, você é uma pessoa que vai estar assim, ah, deixa". Eu falei: "Eu exonero, mas eu Sim. não vou virar essa pessoa". Uhum, E eu cumpri o que eu falei. Eu exonerei, mas eu não me tornei uma servidora pública que só tá ali pelo salário. uhum. Então, perfil de pessoas, sabe. Sim. E uma outra coisa que você falou, muito importante, além dessa questão do ambiente, crença. É, Nós, na enfermagem, mas eu digo isso para todas as áreas da saúde, você pode empreender sendo fisioterapeuta, dentista, médico, enfermeiro, né, nós somos enfermeiros, nós temos um lugar de fala. Mas é possível empreender em várias áreas da saúde. E dentro desse campo do empreendedorismo, a gente tem muita crença limitante e na enfermagem muito crença de desvalor. Essa crença de desvalor, às vezes fala assim: "Ai, porque nós não fomos ensinados que nós poderíamos cobrar pelo nosso trabalho sem ser vendendo a nossa hora para uma instituição". E aí a gente faz conta com o dinheiro do outro, mas eu acho que o paciente não vai me pagar. Você nem ofereceu seu serviço para saber se ele exatamente. paga ou não, sabe. É, E às vezes ele tá, e assim, ansiando por aquilo, ele precisa daquilo e não acha alguém que possa suprir essa eu necessidade. acho que talvez uma das frases que eu mais ouvi dos meus pacientes até hoje é: "Eu queria ter conhecido essa especialidade antes. Eu Exato, queria ter conhecido você antes", entendeu? Então por quê? Porque eu sofri, porque me orientaram errado, porque não cuidaram de mim, porque e por vários porquês. Então assim,
eu acho que essa questão de, como eu vou agregar valor, como eu vou, cobrar, como eu vou empreender, qual vai ser a minha estratégia, como eu vou estruturar, eu acho que tudo isso vem depois de Sim. você primeiro decidir que é possível, né, que essa questão da crença que muitas vezes é limitante mesmo, é você falar assim: "Não, é possível empreender na enfermagem, é possível eu fazer um trabalho de referência", mas é o que a gente já está trazendo aqui. Muitas das vezes você vai romper essas barreiras andando com pessoas certas, É, né. e tendo bons professores e bons mentores, Esses mentores é quem já chegou lá, né, quem Anne. já chegou lá e podem ajudar você a encurtar o Quando seu a gente fala caminho. assim, cenário Brasil, tem muitas pessoas que já chegaram nesse trabalho de evidência, de muito reconhecimento, de uma estrutura maior no seu ponto de vista. Nós Como que temos você enxerga pessoas isso hoje, principalmente na estomaterapia? Me fala dessa parte. nós temos pessoas referências em diversas frentes, pesquisa, empreendedorismo total, né, eu digo assim, saindo de uma instituição, dessa ligação com a instituição, outras que empreendem dentro das empresas, né, mas ainda tem muito a percorrer. Eu Eu acho que acredito que a tá gente ainda está muito no começo, né, engatinhando, a gente exatamente. está engatinhando, tem muito a percorrer. E eu vi um boom nos últimos anos em relação a essa questão, eu acho que a gente tem começado a perceber, os enfermeiros, né, principalmente, tem começado a perceber que é uma possibilidade e que é possível. E eu acho que nunca teve tanta gente exonerando como foi no meu concurso. Depois que eu exonerei, se você ver a lista de exonerações é absurda, porque não é só empreendedorismo na linha do tratamento de feridas, mas agora nós temos na linha da estética, nós temos na linha Urgência, de emergência, consultorias, urgência, emergência. materno-infantil. Laser, você pode empreender só usando laser, que é o que eu É. ensino hoje, né. Então sim, é super possível. Eu acho que aqui a gente quer também abrir a cabeça das pessoas para isso. Você pode não se desvincular da sua instituição, mas que seja ali uma renda extra, você pode usar isso. Ou não, se tornou uma renda principal, é possível sair com organização, com planejamento, e então cada pessoa vai ter a sua forma de lidar com isso. Meu jeito é diferente. Associar talvez de uma forma que vai te permitir ter mais qualidade de vida, ter mais tempo, acho que é uma das coisas que a enfermagem como um todo mais busca hoje, porque não dá para a gente não falar de uma desvalorização que existe na Ah, enfermagem no sim, Brasil, né, é uma luta pelo piso salarial, por por uma mais redução de carga reconhecimento, por horária. reduzir carga horária, então eu acredito que essas estratégias, elas são importantes, mas tem um ponto, né, sobre o que existe hoje de campo, o que existe hoje de pessoas que desbravaram, eu acho que quando a gente compara, apesar da enfermagem ser uma das, maiores, né, se não a maior, área profissional na saúde, com quantidade de profissionais inscritos, enfim, que tem ali o seu registro profissional, ela no que se refere a empreendedorismo, ela está muito atrás de profissões que vieram depois. A gente pode dar o exemplo aí, a nutrição, a odonto, enfim, tantas outras, Fonoaudiologia. Sim, que já tem né, esse desbravar, talvez na graduação. É comum você exato. imaginar, por exemplo, que um nutricionista ele vai sair da faculdade e ele vai atuar num consultório, ele vai atender particular. Não é comum você enxergar um enfermeiro assim. E o que que você acha que é os principais motivos disso? Porque assim, uma das coisas que eu fico me questionando é quando a gente fala assim, ó, tá crescendo muito, tá aumentando muito, a quantidade de pessoas que estão despertas para trabalhar na área de ferida. Será que tá aumentando muito? Ou é porque a gente tá muito dentro desse meio, É que nós dessa estamos na bolha? bolha, Exato, nós entendeu? estamos dentro da bolha. Às vezes eu penso, será que eu tô nessa bolha e eu acho que tá aumentando muito? Ou realmente o enfermeiro, ele termina ali, faz os seus 5 anos de graduação e ele ainda não tem uma visão clara de carreira? Eu acho que isso ainda bem inicial, sabe, Anny? Acho que às vezes as pessoas elas estão olhando e estão falando assim: "Olha, eu escolhi enfermagem, e agora?", né? É. Eu vou para o hospital, eu vou para atenção básica, eu vou para pesquisa, eu vou empreender. Então, assim, existe muito caminho. O Regenera Podcast, ele tem esse objetivo de te auxiliar, de te ajudar, de ver essas pessoas que já conquistaram um lugar, que são referência na saúde, e eu acho que a gente está caminhando para o fim, Anne. Eu quero fazer uma pergunta para você: por que estomaterapia? Ai, porque ela abre diversas portas. Porque ela pode te proporcionar uma vida inimaginável, como é a que eu vivo hoje. Tendo uma clínica, podendo ter tempo de qualidade, claro que depende daquilo que você quer, né. Eu estava tendo tempo de qualidade, até decidi abrir uma clínica de 6 salas. Uhum. Agora eu trabalho igual uma doida, mas, é é gostoso você poder trabalhar para si.
E fora a transformação que nós podemos gerar na vida dos pacientes que nós atendemos, de você oferecer devolução de qualidade de vida, você devolver esperança. Porque às vezes eles falam assim: "Ai, mas me falaram que eu tenho essa ferida há 20 anos, nunca vai cicatrizar". Às vezes você começa a atender, em meses essa ferida está cicatrizada. Por quê? É o olhar especializado, é o olhar clínico apurado. E nós dentro da enfermagem temos isso. Nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós temos bons profissionais. A gente precisa só começar a mostrar isso cada vez mais, para que a nossa especialidade ela possa ser cada vez mais fomentada e para que os pacientes não fiquem aí soltos igual papel na ventania, né, tentando de tudo quanto é coisa, pomada do vizinho e tudo, e até que ele chegue em nós, ele já gastou muito, ele já sofreu muito, ele já teve dor demais, já se isolou socialmente. Geralmente eles falam: "Eu já tentei de Já tudo", né. tentei de tudo, nada resolveu. Ele tá desacreditado do tratamento, porque ele já tentou e não conseguiu. E aí nós somos ali a luz no fim do túnel que consegue ajudá-lo a chegar onde ele precisa. Então a estomaterapia é uma especialidade linda, eu sou suspeita para falar. Hoje eu tenho a oportunidade de formar novos especialistas, porque de fato precisa e muito. Eu vou contar um, mas pra gente encerrar, eu queria que você contasse um caso que te marcou. O primeiro caso que eu atendi de paciente com estomia e ferida foi dentro do Hospital São Julião, na residência. Era uma paciente que teve uma síndrome de Fournier, é um tipo de ferida que ela dá na região genital, prioritariamente. E essa paciente passou por um desbridamento cirúrgico grande, então pegou a área da região genital e coxa. Ela tinha uma estomia, que é um desvio do trânsito intestinal, então usa aquela bolsinha para coletar essa evacuação, o efluente que a gente chama, né. E ali eu não tinha nada de conhecimento sobre isso. Nem que existia equipamento coletor, nada, nada, era totalmente sem esse conhecimento. E ainda eu usava uma sonda vesical de demora, então é aquele pacotão completo. Ela estava aqui, mas ela era do interior, não tinha família, não tinha ninguém, uma questão social precária, e eu falo dela, assim, a gente conversa até hoje inclusive, A gente se e torna amigo dos a pacientes, né. gente cria um vínculo, né. E ali, ela usava uma bolsinha daquela transparente, que usa de coleta de urina mesmo, fala assim: "Bolsa para colostomia", mas é plástica. Aqui não devia existir. Aquilo É, lá eu era o acho que que tinha, em aham. 2017 era o que tinha. E eu colocava ela tinha um prolapso, inclusive, que eu nem sabia que era. Eu colocava aquilo e colocava esparadrapo na barriga dela. Isso foi um despertar pra mim, ali foi um ponto de inflexão pra mim em relação a muitas coisas. Eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre fui muito assim: "Por que que isso aqui é assim? Por que que não tem outro jeito?" Eu Por acho que que a que gente não busca eu alternativas? acho que tem um outro ponto que sempre vai fazer o bom profissional se questionar. Não é só querer fazer o bem, mas fazer bem feito, né. Exato. Quando você presta aquele cuidado e você acha que aquilo ali não tá suficiente, aí você precisa parar e ir atrás, porque você fala: "Não, não é possível que Não é possível que não exista nada. exatamente. E aí eu tinha que passar esparadrapo na barriga dela e ainda assim vazava. Imagina, você tá com uma bolsa e vazar O fezes, o constrangimento, a constrangimento, o dor. cheiro, ela se isolava. E além da ferida, além da sonda, então assim, era caótico. E aí eu falava assim: "Eu preciso buscar alternativa para ela". E a gente conseguiu, aí eu comecei a descobrir que existiam polos de dispensação ainda muito incipientes também, que a gente conseguiria ter um outro tipo de equipamento. A gente tratou a ferida dela com soro e benzeção, o que tinha, e a gente conseguiu evoluir com uma cicatrização. Nós tivemos dia de beleza para ela, porque ela não tinha, a gente pintou o cabelo dela, sabe. Eu e as meninas, a Analice, que era minha parceira, o meu marido hoje, que é maravilhoso, o doutor Fernando, que era médico nessa época, a gente fez um trabalho social com ela ali também. Então ela foi a primeira paciente que foi um pacotão completo e que marcou a minha vida profissional, sem dúvidas. Eu vou dizer que tem vários casos Eu que tenho me vários casos também. marcaram, a gente é marcado por esse caso todo dia, eu acho que é um dos maiores privilégios para nós. Eu quero contar uma recente, uma paciente que eu atendi ano passado, e ela chegou no consultório, e a hora que eu olhei para ela, ela estava cabisbaixa, não respondeu nem direito, assim, o nome, sabe, falou muito baixinho. E eu falei: "Como que a senhora está se sentindo?" Ela começou a chorar. É, E aí eu parei tudo e falei: "Me conta sua história". E aí ela começou a contar. E aí eu falei: "E o que mais?". E aí era uma paciente, a gente, né, comumente as pessoas conhecem como uma complicação que é o pé diabético, que hoje a gente fala doença do pé relacionada ao diabetes. E ela olhava para aquela ferida e ela falava assim: "Meu medo é perder o meu pé". E aí o que que você fala depois disso? nossa.
E quando tem uma orientação, né, de um outro médico que fala assim, de repente para ela: "Olha, a gente pode tentar, né, eu vou te encaminhar para um estomaterapeuta", e você assumir essa responsabilidade. E, Anne, assim, no começo eu só escutava. Eu falo que geralmente as primeiras consultas elas vão demorar no mínimo mais de 1 hora e meia, Ah, sim. porque eu paro e fico escutando a pessoa, e aí ela começou a contar como que abriu aquela ferida, e a pessoa se culpa muito, e ela começava a dizer assim: "Olha, eu não queria estar assim, eu não imaginei que isso ia acontecer", tipo, tentando se justificar, eu falei: "Não, a senhora não tem que me justificar nada". Não é nosso papel aí julgar. E aí a gente tá ali, eu estava escutando, ouvindo ela, e ela com muito medo. E aí a hora que eu abri a ferida e vi que não era inclusive não era uma ferida, não chegava perto de ser a ferida mais complexa que eu atendi, mas eu estava diante de uma paciente que estava muito fechada, muito triste, e a gente sabe que o psicológico, o emocional vai ter um completo, assim, né, até quando a gente avalia escala Timers, a gente tem ali o fator social, né, a família, o emocional, tudo isso vai comprometer para uma boa cicatrização. E aí eu peguei e falei assim pra ela: "Que música que a senhora gosta?" Ela: "Não". E aí foi a primeira hora que ela sorriu. E aí o filho dela falou assim, ela era paraguaia, falou: "Ela gosta de uma música paraguaia". E a Eita, hora que eu coloquei a música paraguaia, ela se acalmou, ela parou de chorar e começou a contar histórias. Ela falava: "Não, porque quando eu morava no Paraguai era assim e ali foi uma grande lição para mim. O nosso papel enquanto especialista não é saber só usar a melhor tecnologia, não é saber fazer a melhor orientação, mas é você saber se conectar com o seu paciente. com É certeza. você transmitir confiança, porque vai chegar um momento que a pessoa vai falar assim: "Olha, eu só deixo agora, né, olhar para essa ferida, mexer essa ferida você, porque é em você que eu confio". E toda consulta tinha música paraguaia, depois, né, eu ganhei vários presentes, tinha sopa Ah, paraguaia, as feridas cicatrizou, ela ficou 100% cicatrizada, a paciente muito bem, e é o que a gente falou, a gente, através dessas histórias, cresce como profissional, mas como pessoa, eu acho que o objetivo desse podcast é a gente poder compartilhar isso e trazer isso no dia a dia para quem também está buscando, para quem quer fazer da enfermagem, né, não só uma carreira brilhante de excelência, mas um legado. com E eu acho certeza. que a estomaterapia no MS só está começando e Amém. que o Regenera possa contribuir para isso. Com certeza, Anne, Zé. obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Começamos Muito bem. uma longa jornada. Gente, se você que gostou, continua com a gente. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal no YouTube, Regenera Podcast. Faz lá, né, seu comentário, se você gostou, a sua indicação, compartilha com um amigo, ativa o sininho e segue também o nosso perfil no Instagram, Regenera Podcast Oficial. Até a próxima. E nós queremos também que eles deem dicas de conteúdos que eles querem ver por aqui. Porque Excelente. com certeza a gente pode convidar pessoas estratégicas, porque também falaremos sobre estratégia nesse Isso. podcast. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.